Esse problema tem como foco essa transferência de carga entre um capacitor e outro. Então, vamos ver o problema. Então, numa situação inicial, um capacitor aí de 100 picofarad, pico 10 a menos 12, é alimentado por uma fonte de 50 volts. Então, ao montar esse circuito, esperando um certo transiente, coisa rápida, cargas são transferidas da fonte para o capacitor e vai atingir um estado de equilíbrio carregado. Então, é quando a corrente nesse circuito é zero. Então, nessas condições, esse capacitor de 100 picofarad, alimentado com 50 volts, vai ter uma determinada quantidade de carga armazenada. Num segundo momento, ele vai desligar essa fonte e associar a esse capacitor um segundo capacitor de capacitância desconhecida, C2. Mas ele dá a seguinte informação: olha, após eu acoplar o segundo capacitor, a diferença de potencial, que antes no capacitor 1 era de 50 volts, passou a ser de 35 volts, diminuiu. Então, isso faz sentido? Faz, porque, repara, quando você conecta o capacitor C2 descarregado inicialmente, algumas cargas que estavam em C1 migram para C2. Se saíram cargas de C1, a diferença de potencial entre os terminais de C1 diminui. Nesse caso, diminuiu de 50 para 35. Então, aqui um raciocínio importante é que houve uma certa quantidade de carga que foi transferida do capacitor C1 para o capacitor C2. A carga não desapareceu do circuito, ela foi transferida. Antes ela estava apenas em C1, carregado por essa fonte. Quando eu tirei a fonte, parte dessa carga que está em C1 passou para C2. Então, com esse raciocínio, a gente pode resolver essa questão. Então, vamos lá. Qual a carga inicial em C1? Bom, se eu tenho um capacitor de 100 picofarad alimentado por 50 volts, ele contém uma carga, que é igual a CV, de 5 nanocoulomb, nano 10 a menos 9. Depois de conectar para o capacitor 2, o problema diz que essa tensão passa de 50 para 35 volts. É o mesmo capacitor, os mesmos 100 picofarad, porém alimentados agora, esse capacitor apresenta só 35 volts de diferença potencial. Quer dizer, então, que ele consegue estar armazenando apenas 3,5 nanocoulomb. Ou seja, inicialmente tinha 5 nanocoulombs e agora tem 3,5 nanocoulomb. O que aconteceu com a diferença 1,5 nanocoulomb? Foram para o capacitor 2. Então, com essa informação, a gente pode calcular qual a capacitância do segundo capacitor. Então, se ele armazena 1,5 nanocoulomb, quando ele está com um diferença potencial de 35 volts, então ele tem uma capacitância de 4,3 vezes a menos 11 farad. A gente costuma sempre trabalhar com múltiplos de 3 aqui, 10 a menos 3, 10 a menos 6, menos 9, menos 12, menos 15. Mili, micro, nano, pico, femto. Tá? Então, nesse caso, eu vou ajustar isso aqui para 10 a menos 12, mudar aqui a vírgula e falar que este capacitor C2 tem 43 picofarad. Então, voltando ao problema inicial, que eu tinha um capacitor de 100 picofarad alimentado por 50 volts, quando eu desliguei a fonte e coloquei esse outro capacitor, a tensão baixou para 35 volts, porque parte da carga foi para C2. Qual a capacitância de C2? Pelo nosso problema, 43 picofarad.